Nós vamos ler aqui capítulo 4, de 13 a 18 de novo. Nós estudamos na última aula, faz 15 dias. É que a gente tem que se lembrar que as cartas que Paulo e outros apóstolos, Pedro, João, escreveram, elas não tinham capítulos nem versículos. Era carta, como a gente escreve uma carta, 3 páginas de carta, 3 páginas de carta, tem parágrafos que vão dividindo. Então, posteriormente foram colocados os números de capítulos e versículos, até para facilitar para a gente que estuda, para todos nós, né, que estudamos a palavra. Então, nós vamos pegar o versículo 13 do capítulo 4 e vamos ler uma vez. E vamos ler uma vez corrido, depois a gente vai vendo o que vai tirando daí. Então, capítulo 4, versículo 13, a minha versão é um pouco. 1 Tessalonicenses 4. Tessalonicenses, é um nome comprido, né? Primeira. Qual versão que é? A minha versão é a revista. Rapaz, eu já li isso aqui na opção de ver. Thompson é revista atualizada de João Ferreira de Almeida. Mas se tiver alguma diferencinha de uma palavra ou outra, vai ficar bonito. Não queremos, porém, irmãos, essa aí. Não quero, porém, a minha é um pouco mais antiga, mas então pode deixar isso aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vamos vendo, vamos prestando atenção no que nós estamos lendo aí, o que vocês estão lendo lá. Cremos que Jesus morreu. Pega um pouquinho. Deixa eu trocar de óculos. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, e assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer a Ele. Aos que dormem, Deus tornará a trazer a Jesus, certo? Ou seja, ressurreição. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Olha que bacana. Os que estiverem vivos vão ver perto dos cemitérios e sei lá em que lugares, aqueles crentes ressuscitando e indo ter com Jesus. Por enquanto só os crentes, os outros é mais tarde. Muito bem. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Depois a gente lê o capítulo 5. Bom, outro dia eu estava vendo um filme lá e apareceu, por uma razão qualquer, um bando de pássaros que saiu voando de um certo lugar assim e praticamente fechou o céu, aquele bando de pássaros. E aí eu até pensei, né? Acho que vai ser mais ou menos assim a volta de Jesus. Um monte de gente subindo, ressuscitados, alguns ressuscitados, outros como nós, que vamos ser arrebatados, como Paulo diz aqui, nós os que ficarmos, né? E todo aquele povo indo se reunir com Cristo nos ares. Não dá para imaginar como vai ser isso, mas que vai ser uma coisa muito interessante. Muito bem, esse texto nós já estudamos no domingo passado, mas eu queria voltar a ele porque ele emenda com o próximo, porque o capítulo 5, versículo 1 começa assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que eu vos escreva. Ou seja, Paulo continua o assunto que ele estava falando e coloca ali aquela nossa dobradiça, lembra? Coloca aquela dobradiça. E nisso
o assunto continua, assim, o assunto é o mesmo, vamos dizer assim, não é difícil separar, né? Então, por isso nós pegamos já esse texto no capítulo 4, e diz assim, já disse, né? Nós vamos ver algumas afirmações: todos morreremos, certo? Certo, até o ponto em que Jesus não volte, né? Se Jesus não voltar, nós morreremos no nosso tempo. Então, todos morreremos, de um modo... Uma regra vai ter exceção, né? Uma regra, e nós poderíamos ser exceção. Isso, boa colocação. Por que nós morremos? Ou as pessoas morrem? Por que as pessoas morrem? Salário do pecado. É por câncer? É por assassinato? É por acidente? É por raio? Como conversamos agora há pouco? Por velhice? Nada disso é a causa da morte. Isso são as consequências do pecado que nos levam à morte. Quem peca morre, né? Quando Adão e Eva pecaram, que tamanho tinha a população mundial, que hoje tem 7 bilhões em caquerada? Quantos habitantes tinha quando Adão e Eva pecaram? Só 2, né? 2. Então toda a humanidade pecou, certo? Toda a humanidade. Então quando alguém diz assim, mas Adão e Eva pecaram e eu tenho que pagar o pecado deles, não, eu sou hoje população, eu sou população do mundo como eles 2 eram naquela época. Se eu estivesse lá junto com eles, eu teria pecado com eles, porque toda a população pecou. Então isso é a causa da nossa morte. Agora, os meios pelos quais a morte sobrevém aos seres humanos é através de doenças, acidentes, raios, etc. Complicações daqui e dali, né? Muito bem. A vinda de Cristo ao mundo não nos livrou da morte. Aliás, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para eles que, tinha dito antes, né, que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Não disse? Certamente morrereis. Aí ele comeu do fruto, ela e depois ele e tal, e ficaram vivos. Eles podiam dizer, que Deus é esse? Mas na verdade eles morreram, sim, morreram espiritualmente, e eles não se deram muita conta disso ainda na época, tal. Mas Cristo, quando ele vem, ele diz assim, ele veio para o mundo não para nos salvar da morte física. Nós vamos morrer fisicamente, independente de quem sejamos, crentes ou não, apenas dependente da volta de Cristo, né? Sim ou não. Mas ele nos livra da morte espiritual, né? A vida de Cristo nos livra da morte espiritual. Isso aí tudo nós já falamos, os irmãos já sabem, já conhecem. Qualquer que reconhecer que pecou contra Deus e crer em Jesus como Salvador pessoal, tem garantida a sua vida espiritual, certo? Basta crer em Cristo. Não adianta pagar promessas, não adianta nada disso, tem que crer em Cristo. Creu em Cristo, aceitou Jesus como Salvador pessoal da sua vida, etc. Está resolvida a questão espiritual, certo? Muito bem. Só que nessa vida que a gente tem essas tribulações e complicações e mortes na vida, dos parentes, dos queridos, todos nós temos encontro com a morte um dia, né? De parentes, de amigos, de vizinhos, de colegas. Aí eu pergunto assim, por que os crentes, nós crentes, temos consolo na morte ou nas mortes ao nosso redor, que é o que muitos incrédulos, muitos que não creem em Cristo, muitos que não aceitam Jesus não têm, ou os que não aceitam Jesus não têm, não são muitos, são todos. 5 razões. Primeiro, porque nós temos em Cristo conhecimento correto sobre a morte. Isso é o que está no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos contristais como os demais que não têm esperança. Ou seja, por que nós temos
esse enfrentamento da morte com tranquilidade, vamos dizer assim, porque nós temos o conhecimento das coisas sobre a morte física e a morte espiritual. Os crentes conhecem isso. Paulo já diz aqui, vocês conhecem, e eu até nem preciso explicar muito melhor. Segundo, porque a esperança que nós temos é uma esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna não quer dizer assim, eu espero um dia chegar lá. Como aquele que diz assim, você conhece o Nordeste? Não, mas eu espero conhecer. Mas não está nem fazendo planos de ir, né? Eu espero conhecer. Quem sabe eu vá um dia conhecer. Com a vida eterna, e o crente não é assim. Nós temos certeza da vida eterna, não é? É uma esperança no sentido de certeza. Eu espero chegar lá. Versículo 17 ele diz isso. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que esperança que nós crentes podemos ter, que certeza, né? Nós temos. Um parênteses que eu ia falar depois, mas acho que vou falar agora. Nós não vamos falar de escatologia agora, vamos falar de escatologia daqui a um bom tempo, o pastor vai falar sobre isso, as coisas dos últimos tempos. Existem vários teólogos, estudantes, acadêmicos, etc., que tem uma linha ou tem outra linha, né? Existem algumas linhas aí bem aceitas por uns, aceitas por outros, mas isso não é o primordial para a salvação. A Bíblia, quando trata do assunto salvação, vida eterna, certeza da eternidade, vida com Cristo, a Bíblia é extremamente clara e precisa. A mensagem da salvação é absolutamente clara na Bíblia, não tem como dizer assim, não, mas eu creio na salvação desse jeito, isso biblicamente não existe, é uma só. Quanto às coisas que ainda vão acontecer, ainda há algumas, mas existe uma linha de pensamento que diz que se refere lá a Daniel, das profecias de Daniel, e Daniel profetizou lá nas 490 semanas, e fazendo as contas que o pessoal faz lá, a 70 semanas. 70 semanas para ser 70 semanas. A 68ª semana acabou quando Jesus, na época de Jesus, quando ele nasceu, quando ele viveu, quando ele foi ao céu. Aí acabou a 68ª semana, 68. Aí falta a 69, a 69ª e a 70ª semana, semanas que Daniel profetizou. A 69, a 69ª, segundo esses estudos, é o tempo da igreja. Começou com Jesus e termina com o arrebatamento da igreja. Ou seja, nós estamos na 69ª semana, segundo esse estudo. Então, quando Paulo diz aqui, nós os que estivermos vivos, eu acho que tem dois sentidos. Tem o sentido físico, ele esperava isso mesmo para ele e para aqueles irmãos, mas tem o sentido também futuro da igreja. A igreja será arrebatada, então os que estiverem vivos na igreja serão arrebatados. Certo? Nós não vamos entrar em detalhes, nem nos textos, eu poderia até estudar isso mais, eu não tenho conhecimento para discutir isso agora, mas nem para abrir para perguntas. Então, em função disso, o versículo 14 fala mais uma certeza que nós temos, que é a certeza da ressurreição em Jesus. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que dormem em Jesus. Na verdade, o termo dormir aqui é os que estão mortos mesmo, mas foram mortos, estão mortos, mas com a fé que tinham em Jesus, né? Então, dormem em Jesus. Muito bem. Às vezes a Bíblia fala em dormir como morte, mas não é sempre, né? Jesus dormiu no barco lá, quando ele estava pescando, veio a tempestade lá, que os discípulos ficaram apavorados. Ele estava dormindo.
E ainda o detalhe, com a cabeça sobre um travesseiro, ou seja, estava dormindo confortavelmente. Jesus não estava morto, estava dormindo, né? Então, há essas diferenças aí. Muito bem. A ressurreição de Jesus será certa, absoluta. Temos a certeza da nossa ressurreição, que é no versículo 16, tá? Antes, pois o mesmo Jesus descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Vai ser bonito de ver aquele som de trombeta. Às vezes eu me paro imaginando isso aí, quando eu era mais jovem, adolescente. Eu meio que ficava com medo disso. Mas eu era recém-convertido, me converti aos 9 anos, né? Então eu estava assim, nasci lá cristão, mas assim não tinha muita... eu queria brincar, né? Eu queria viver, queria morrer. Então isso aí me assustava um pouco, mas na verdade não deveria assustar ninguém, né? Porque isso aí vai ser muito interessante, vai ser muito bonito e vai ser glorioso, na verdade, né? Então veja o dia chegando. E a quinta observação é que temos a certeza de que veremos nossos irmãos. Isso está no versículo 17 também, né? Depois que nós os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós e nossos irmãos, os que forem arrebatados com a gente vai vendo, né? Vamos lá, se for agora, por exemplo, a igreja toda aqui, né? Mas, obviamente, seremos arrebatados por Cristo, porém aí já não acabou o pecado, né? Aí já estamos sendo resgatados da vida de pecado aqui do mundo. Muito bem, aí Paulo explica isso aí tudo, nós já falamos sobre tudo isso aí na última aula, mas aí eu quis recapitular porque isso aqui mostra, relembremos aquilo que Deus está preparando, já preparou para nós, para o nosso futuro. E Paulo deixa isso bastante claro. Aí no capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que eu vos escreva. Paulo disse nós os que ficarmos, mas depois está dizendo, não preciso explicar isso para vocês já sabem. Eu não sei o que Paulo ensinou naquele tempo que ele passou na igreja de Tessalônica, a gente não sabe isso, mas temos a certeza de que muita coisa sobre esse assunto Paulo ensinou aos tessalonicenses. Alguns ficaram com dúvidas, outros ficaram pensando outras coisas. Versículo 2: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A ideia de que ia chegar no tempo deles era grande, a vida deles, ali há uns anos, porque Jesus, ao ser assunto ao céu, ao subir aos céus, os anjos disseram para os apóstolos, lá para os discípulos: assim como o vistes subir, ele irá descer. E eu acho, vós vereis ele descer, eu acho que na cabeça deles, eu se estivesse lá ia pensar assim: bom, então Jesus subiu agora, daqui a um tempo ele volta rapidinho, aí, né? Mas aí o tempo foi passando, ele não voltou desse jeito assim, e não voltou até hoje, mas ele voltará. Então, quando estiverem dizendo, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, 3, né? Paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Que repentina destruição é essa? Qual é outro nome para esse termo de repentina destruição? Nós vimos domingo passado, domingo retrasado, a ira do Senhor. A repentina destruição é a ira do Senhor, é o dia da ira do Senhor. Ele é o dia do Senhor também chamado, né? O dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, o dia da repentina destruição é quando os
os não salvos, os não firmes em Jesus Cristo, vão sofrer principalmente o afastamento. Vimos lá que na parábola, na história, né, do Lázaro e do Abraão, do rico e do Lázaro, não do Abraão, rico e Lázaro. Naquela história que Jesus contou para os discípulos, ele fala que Abraão disse para o rico, o Abraão lá no céu disse para o rico lá no inferno: existe um grande abismo entre nós e vós não podereis ir para cá, nem nós ir para cá. Não existirá mais oportunidade para quando os não crentes se derem conta do dia do Senhor e disserem: puxa, bem que me falaram e eu não dei bola, verdade. Então, Paulo está explicando isso aí, dizendo que vai ser assim. Versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ninguém espera o ladrão, né? O ladrão chega. Ninguém espera nada, assim, de coisa ruim. As coisas ruins chegam. E para eles isso vai ser uma coisa ruim. Nós estamos esperando que chegue, porque para nós não vai ser ruim, vai ser uma coisa boa. Mas para os não crentes, a volta de Jesus, o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo vai ser um dia ruim, porque eles vão então entender essas diferenças aí, essas coisas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por que vigiar e ser sóbrio? Ser sóbrio é não beber cachaça? É só isso? Não. Sobriedade é ter inteligência, entendimento, ter... Por que se diz que um bêbado não está sóbrio? Porque ele não tem nada disso, ele não pensa, ele faz coisas erradas, ele diz bobagem, ele faz bobagem, né? Mas o sóbrio vive sobriamente, ele vive retamente, né? Então sejamos sóbrios e vigilantes, porque nós não sabemos se esse dia vai chegar hoje ou amanhã, ou daqui não sei quantos anos, nós não sabemos. Ninguém sabe senão Deus Pai. Então, vigilantes e acordados, sóbrios. Pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Aí ele está explicando a questão da sobriedade, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Essa esperança aqui também não é a esperança de quem sabe ou seja salvo, não. E tendo por capacete a certeza da salvação, na verdade, né? Pois Deus não nos destinou para a ira, ou seja, para o dia da ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma mensagem consoladora muito forte. Deus não nos predestinou para a ira. A ira de Deus não vai atingir a nós que somos crentes. Nós não precisamos ter medo do dia da volta de Cristo. Nós não precisamos ter medo de que Jesus não vai nos aceitar. Na verdade, isso aqui não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades, por perseguições, por tristezas, por mortes ao nosso redor. Claro, até por amor a esse nome de Jesus, nós poderemos ser perseguidos, torturados e mortos, como está acontecendo todo dia por volta dos países. Então, certeza da salvação nossa. Versículo 10: que Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Outra palavra consoladora. Por quê? Tempos atrás, foi lá em casa uma senhora e a Silvia, nós conversando sobre, ela se dizia crente, e nós conversando com ela, a Silvia perguntou assim: mas fulana, se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza que vai para o céu? E ela disse: hoje não. Como quem diz assim, hoje eu... Mas esse texto aqui nos consola com relação a isso. Pecar nós pecamos todo dia. Nós não conseguimos viver sem pecados,
sem pecar, por ação, por pensamento, por atividade, enfim, nós pecamos. Mas Paulo diz assim, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Mesmo que nós estejamos afastados um pouco da vigilância, não esperando a volta do Senhor, mas temos a nossa salvação certa, a certeza da salvação, nós seremos salvos. Esse é o consolo de Paulo. Então não existe esse negócio de hoje não sei. Não existe isso. Ou é, ou não é. Não tem como não ser tem. E eu já falei no domingo, certeza da salvação não é um sentimento que eu tenho. Me deu um arrepio agora, agora eu estou salvo. Não existe sentimento, é certeza. É coisa que eu sei pela fé. Então eu não posso dizer assim, mas eu não estou me sentindo perdoado. Não. O que é o perdão dos pecados? Senão a palavra de quem foi ofendido dizer, olha, fica tranquilo, não me deve nada, está tudo certo. Eu senti alguma coisa? Eu não senti nada. Eu simplesmente confio naquela pessoa e digo, olha, estou perdoado por ele, olha que coisa boa. Casais enfrentam muitas dessas coisas às vezes, E no versículo 11, pelo que exortai-vos, outra palavra de consolo, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Vocês já estão fazendo isso, mas continue fazendo, exortando uns aos outros. Então eu queria agora, lemos o texto, usar alguns textos paralelos. Eu vou tentar falar devagar para o nosso cameraman lá conseguir mostrar. O primeiro deles é Joel 2:31, que vai falar agora sobre o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da volta de Cristo, mas será tudo um acontecimento só e vai ser bombástico. Então vamos lá. Mas o Velho Testamento, as promessas do Velho Testamento são muitas vezes para o povo de Israel, lá, até para outros povos, mas também, se não todas, talvez a maioria, mas eu acho que todas têm projeção são também promessas escatológicas, profecias escatológicas. Então, Joel 2 diz assim, 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Vai ser grande. Depois, um versículo que nós já lemos de Lucas 12:45. Aí fala sobre a vigilância para o dia do Senhor. Lucas 12:45 diz assim. Quer falar? 12:42, por favor. Começa em 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Aqui é Jesus falando a parábola dos servos, 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo bem. Jesus explicando que o servo tem que estar fazendo bem, estar sóbrio. Lembra lá do sóbrio? Aqui. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aqui não está falando que um servo é salvo e ele pode perder a salvação. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo assim: quem for servo do Senhor, daquele Senhor, e estiver preparado, atento, sóbrio,
sem se misturar com aquele povo todo lá, sem fazer bagunça, entre aspas, esse vai receber o servo a hora que ele chegar, qualquer hora que ele chegar, e vai atender o seu senhor, vai atender o seu senhor na hora que o senhor chegar. Mas aquele servo infiel, então o servo infiel é um para nós hoje um não crente, né? Como é que ele pode ser um servo infiel? Pode estar passando por servo, mas ele não gosta do Senhor e quer fazer tudo do jeito dele. Então virá o Senhor daquele servo infiel no dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Esse é o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Não tem esse título, mas é isso que Jesus está ensinando aqui. E 1 Tessalonicenses 5,2, nós já lemos, capítulo 5, versículo 2: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, o que se espera do crente, de mim e de você? Que sejamos atentos, fiéis, vigilantes e sóbrios. Sobriedade é estudo da palavra, conversar com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração. Se prepare. Bom, Paulo também fala aqui nesse capítulo 5 de alguns sinais que ocorrerão, assim como Lucas falou também. E então haverá sinais da aproximação do dia do Senhor, embora existam muitas divergências quanto a interpretações desses textos pelos grandes estudiosos, os grandes teólogos, os que estudam a escatologia, a volta de Cristo e tal. Mas Mateus 24 fala bastante coisa, fala de guerras, fomes, pestes, terremotos, fala de apostasia das igrejas cristãs e mais alguma coisa. Depois Lucas também fala sobre desassossego mundial. Vamos ler algum desses textos aqui já. 2 Pedro fala disso, sinais do sol da lua, versículo capítulo, Lucas também fala. Falsos mestres e espíritos enganadores vão acontecer, Pedro, na sua segunda carta. Repatriamento dos judeus, olha que interessante também. Quando em 1948 foi fundado o Estado de Israel, novo, né? Moderno, muita gente achou que estava se cumprindo a profecia de Jeremias aqui, repatriamento dos judeus. Mas foi bem isso, né? Ainda não, né? Não se completou, né? Eu acho que ali é um princípio também do fim, porque tem que ter uma nação ali. Isso, eu então, acho que é um começo, mas não foi ali que não terminou ainda. Não. Muito bem, vamos ler algum desses textos aí, ó. Outra coisa, Mateus 24, segundo alguns autores, se refere ao período da 70ª semana de Daniel. Lembre-se, a igreja, segundo esse pensamento, está na 69, 69. Quando Jesus vier, acaba a semana 69 e começa a 70, que vai ser a grande tribulação, segundo esses estudos. E aí Mateus fala muito sobre essa semana, tá? Tribulação, segundo essa interpretação. E tem até um texto lá que diz que se Deus não tivesse misericórdia dos seus filhos, Ele não teria abreviado aquele tempo, tanto que a tribulação será 3 anos e meio mais 3 anos e meio, né? Na verdade, tribulação mesmo, são os últimos 3 anos e meio. Isso tudo vamos estudar quando chegar na escatologia. Não sou eu que vou dar essa aula não, porque eu não sei falar isso aí, mas vamos lá. Mas os outros textos dizem o seguinte, eu sei alguma coisa, os outros textos dizem o seguinte: desassossego mundial, 2 Timóteo 3:1, esse eu não anotei, 2 Timóteo 3:1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos no sentido de tempos de muitas dificuldades. Lucas 21,
25. 21, 25, Lucas. Eu vou me virando de costas para vocês aqui. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, e perplexidade pelos ventos do mar e das ondas, e continua. Na verdade é um texto paralelo a Mateus 24, mas pode também se referir ao início, né, das semanas 70, eu não sei, não posso afirmar isso. Incredulidade na aceitação da segunda vinda de Jesus. Isso aqui é interessante. 2 Pedro 3, versículo 2 até o 4. 2 Pedro 3, 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas do mandamento do Senhor e Salvador. Eu falando de frente já fica difícil de escutar, quando de costas então é pior, né? Mediante os vossos apóstolos. Nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Ou seja, Pedro estava entendendo, sabendo, Pedro sabia, por inspiração do Espírito Santo, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, muitos abandonarão a fé, muitos vão dizer, e lá na época de Jesus, de Paulo, em Tessalonicenses, ele já dizia isso, né? Alguns dos próprios membros da igreja diziam: Paulo não disse que Jesus ia voltar logo, cadê Jesus? Pode falar. Hoje eu estava vendo um artigo que diz que, segundo uma pesquisa que foi realizada, existem mais jovens incrédulos do que evangélicos ou católicos. Ou seja, os jovens já não ateus, têm mais ateus. O número é maior do que jovens evangélicos ou católicos. Entendi. Isso aí já vem desde dos bancos de escola. O treinamento é intenso, maciço, e os jovens estão sendo formatados desse dia nos bancos de escola. Exatamente. E faz sentido, né? Biblicamente faz sentido. E os que ainda são, não sabem defender a sua fé, segundo o artigo. Não sabem defender a sua fé. E isso que já a Bíblia diz que temos que andar pronto para responder na razão da nossa vida. Manda eles se matricularem no IB. O IB. O IB ensina essas coisas. E muito mais. Está vindo uma geração agora, onde os pais já abandonaram a Deus e, consequentemente, seus filhos vão mudar esse caminho. Isso. Tudo é o universo, já não é mais Deus. Na verdade, é assim, os pais, os meus bisavós, vamos dizer assim, os meus bisavós, lá nos anos de 1800, início dos anos 1800, os bisavós lá, meados de 1800, eles eram firmes na fé porque não tinham tudo que nós temos, a vida era difícil, eles tinham que capinar para comer, eles tinham que ter galinha para ter ovo e comer a carne da galinha, não dava para sair daqui ali na esquina, comprar e voltar, não tinha isso e tal, então eles tinham muito trabalho, então eles confiavam mais em Deus. Assim, eu vi isso escrito em algum lugar. Os filhos deles, os meus avós, já tiveram um pouquinho mais de facilidades. Meus pais, bem mais. Meu pai já tinha carro quando eu nasci. Eu nasci na primeira metade do século passado. Ele já tinha carro. Se é que dá para chamar de carro, né? Mas, e as gerações atuais parece que dão menos importância porque tem mais tecnologia. Essa de hoje, então, nem se fala de tecnologia avançada, inteligência artificial, agora, aí estão falando em chip implantado, já estão falando agora coisas boas. Por exemplo, um cego que não tem mais o nervo óptico, ele vai conseguir colocar um implante até de um nervo. Fala. O Gabriel falou, né? É uma geração que está sendo educada nas escolas para não respeitarem os pais, porque assim, por que tinha mais jovens evangélicos há algum tempo atrás? Porque tinha esse respeito, né? E hoje não, hoje eles olham como tipo, meu pai é um antrópono, não sabe do que diz, não sabe o que fala. Que mundo que você vive, meu pai, Não é ser tudo. Exatamente. Muito bom, vamos lá. Então esses sinais poderão acompanhar tudo isso, sinais no sol e na lua,
falsos mestres enganadores, como vimos aí, repatriamento. Vamos ver Jeremias 23:3, é sobre o repatriamento dos judeus, né? Jeremias 23:3. Interessante que é uma profecia para o povo de Israel. E ele está dizendo ali, ó: eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras. Todas as terras? Todo mundo. Para onde as tiverem afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, de frutificarão e se multiplicarão. Então ainda começou, mas não está terminado isso aí ainda, né? Ezequiel tem uma mensagem desse tipo também, mas vamos deixar. Muito bem, vamos adiante. Muitos serão pegos de surpresa, então, né? Como nós estamos falando aqui, muitos serão pegos de surpresa. Muitos se recusarão a aceitar o dia do Senhor. Versículo 2 que acabamos de ler, do capítulo 5 da Tessalonicenses, diz assim: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então muitos, inclusive crentes, serão pegos de surpresa. Por quê? Porque ser crente hoje no Brasil é fácil. Em alguns países ocidentais, de um modo geral, desonrosas exceções, são países que dá para viver a vida cristã com certa tranquilidade. Estamos aqui de porta aberta, o pessoal lá passa, olha aqui para dentro, ninguém faz nada. Passou um carro da polícia ali há pouco, o policial olha, está tudo certo, ele está pregando, tá bom, deixa eu pregar, não tem problema nenhum. Mas tem muitos países onde isso já não é mais possível. Então muitos crentes se abstêm de manifestar a sua fé em público e tal. E isso aí é o que ele está dizendo aqui, que muitos, inclusive crentes, poderão ser pegos de surpresa. E virá também, é outra palavra daqui que diz, de Paulo, que diz: virá quando se disser paz, há paz e segurança. Ó, o Brasil está em paz e está seguro. É coisas que se falam por aí, né? O país tal tem paz e segurança, se fala muito em paz e segurança, mas a gente sabe que mundialmente falando não existe paz, não existe segurança. Tanto que essa guerra de forças, né, entre o Oriente lá e o Ocidente, com relação aos países que têm as suas bombas atômicas, e os países que têm domínio tecnológico e tal, as ameaças são tão grandes que já existe foguete que de lá alcança aqui e vice-versa. Então, cadê a paz e cadê a segurança? Mas está profetizado que muitos vão falar isso antes que venha o dia do Senhor. Pode ser que tenha não sei como é que se dá isso, né? As nações consigam um líder lá, consiga o líder mundial, né? Aparentemente, nossa, agora ficou bom, né? E aí pode acontecer, né? Muito bem. Hebreus 12:26 diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, ou sacudirei, não só a terra, senão também o céu. É uma das Hebreus, isso aí, no Novo Testamento, falando sobre que Deus está dizendo assim: ó, ainda vão acontecer coisas, vou balançar a terra, vou comover a terra, moveu a terra e todos os lugares. Quer dizer, existem ainda coisas que nós poderemos pegar. A destruição dos ímpios será sumária, está no verso 3, já falamos sobre isso. E aí vem outras expressões para o dia do Senhor, que a gente já falou um pouco sobre isso. É o tempo de angústia, de Jeremias 30, versículo 7. E ele diz lá, Jeremias 37: por que aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. O dia da angústia, que é o dia do Senhor, que é o dia da ira,
para Jeremias, é um dia tão terrível e grande, mas Jacó, ou seja, o povo de Deus, será salvo dela. Dia da desolação, alvoroço e desolação, é outro termo que Sofonias usa. Sofonias é um livro da Bíblia, viu? Sofonias. Não tem nada com sanfona. Sofonias 1, 14 e 15. E notem que esse texto foi escrito há mais ou menos 630 anos antes de Cristo, pelo profeta Sofonias. Então Sofonias diz, 14, 1,14: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, ele afirma, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso das nações, né? Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Fiquei pensando, quando eu li e escrevi isso aqui tudo, eu fiquei pensando, vai ser um dia, hein? Vai ser um dia terrível, de grande desolação. Só que nós não vamos ver isso, nós vamos ser arrebatados. Olha que belo consolo Paulo dá um pouquinho mais adiante ali, então, né? Vocês, o dia da ira, do terror, tudo isso que Sofonias falou aqui, né? Da tribulação, da angústia, da alvoroço, isso não vai nos atingir como crentes, porque nós seremos arrebatados. Os mortos ressurgirão e nós vamos subir com eles, naquela bagunça, entre aspas, espiritual, aquela bagunça. Oi? Bagunça santa. Todo mundo cantando e louvando ao Cordeiro. Como é que a gente não vai querer um dia desse logo, né? Vem, Senhor, agradável. Muito bem. E depois em Apocalipse também o João fala, né? No Apocalipse 6,17. Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Eu fiquei imaginando, desde criança eu li esse texto e ficava imaginando assim, correr para baixo de um penhasco e dizer: cai sobre mim porque eu não quero ver isso, como se adiantasse, né? Mas como eles não sabem, ainda acho que isso ali adiantaria. Então, o grande dia da ira do Senhor será terrível, horrendo para aqueles que não têm a fé em Jesus Cristo, que não têm o Cordeiro de Cristo em seus corações. Muito bem, qual deve ser o nosso comportamento diante dessas informações todas? Crente, como é que o crente deve se comportar diante da expectativa da volta do Senhor? 2 Pedro 3,9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos sejam salvos. O que Pedro está dizendo aqui? Isso vai acontecer. Estou colocando minhas palavras na boca de Pedro, já devia ter acontecido, ele não disse isso, mas Deus está prorrogando esse tempo por amor aos perdidos, para que eles se salvem, porque Ele quer que todos se salvem, mas nem todos se salvarão, porque não vão confiar nele. Então Ele quer que todos venham arrependidos. Os apóstolos entendiam também que o dia do Senhor estava próximo, né? Filipenses, Paulo usa lá em Filipenses, ele usa a expressão perto está o Senhor, que é um texto também do Velho Testamento, dos profetas, né? Perto está o Senhor, no sentido de que Deus está perto. Nós podemos dizer: não, Deus está perto, está aqui comigo, eu posso orar e tal, é isso, Deus está perto de mim. Mas perto está o Senhor no contexto que Ele está perto de voltar, né? E Hebreus também, o autor de Hebreus também diz: porque será ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, referindo a esse assunto. Então,
vai acontecer o grande, terrível dia do Senhor, que nós, como crentes, não vamos participar, nós vamos assistir de camarote, né? Lá assim. Então é muito importante algumas coisas para nós que vivemos esses dias. Não nos conformarmos com o mundo, isso é muito importante. Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este século, com o sistema desse século. É isso que acabamos de falar, e que os jovens estão se conformando com isso aí tudo. Nós, como crentes, não podemos nos conformar com isso e estarmos sempre vigilantes e atentos. Manter a vigilância constante, né? Tem vários textos sobre isso. Por exemplo, não durmamos como os demais irmãos, como as demais pessoas, mas vigiemos, sejamos sóbrios, nós já lemos. Mateus 24, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora. Mateus 24 fala isso. 1 Pedro 4, 7 já lemos também, está próximo ao fim. 1 Pedro 5, 8. Outro ponto importante é manter a vida de serviço ao Senhor e estar pronto preparado para qualquer tipo de conflito. Não basta sermos crentes e fiéis a Deus. Isso aí. Basta termos aceitado a Jesus Cristo, estamos salvos. Mas o que Deus quer de nós é que sejamos crentes, fiéis a Deus, mas estejamos produzindo, em serviço, servos ativos, como aqueles servos lá que estavam esperando o Senhor, e os outros que resolveram não ser mais ativos e foram infiéis. Não que o serviço nos salve e nos melhore lugar no céu, não é isso, mas nós fomos salvos para servirmos. O motivo da nossa salvação, além da vida eterna, é servir, enquanto aqui no mundo, é servirmos ao Senhor. Manter a vida de ser. Efésios 6,12, vamos ler lá, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra A ou B, é contra o pecado que impera. Precisamos também estar prontos para esse momento, né? Como peregrinos na terra, como diz o autor de Hebreus, Hebreus 11, 13, ele diz que os que morreram no Senhor e tal, e entendendo que eram peregrinos na terra. Muito bem, caminhando para o nosso fim, vamos parar para pensar. Agora vamos para pensar. E aqui eu vou fazer umas perguntas difíceis. Não respondam em voz alta, respondam somente para você mesmo as primeiras perguntas que eu vou fazer. Quando for para responder, eu falo. Primeiro, você crê na doutrina da volta de Cristo? Pensem bem profundamente em vocês mesmos, com vocês. Não precisa mentir para ninguém, nem para si mesmo, mas você crê que Jesus realmente vai voltar? Segunda pergunta: como tem sido a minha postura, meu comportamento no que se refere à volta de Cristo? O que eu tenho feito na minha vida no que se refere à certeza da volta de Cristo, à iminência da volta de Cristo? Terceira, você acha que falta muito ou falta pouco para Jesus voltar? Pense aí com você, não me responda em voz alta, mas pense, será que Jesus está realmente voltando? Ou ainda vai levar mais um milênio para ele voltar? Quanto será que falta para Jesus voltar? Eu não faço a menor ideia. A Bíblia não nos autoriza a dizer qualquer data, qualquer época. Mas a Bíblia nos manda que nós estejamos prontos e sóbrios, porque pode acontecer já. Então, você está achando que falta pouco? Você acha que falta pouco ou acha que falta muito? Eu particularmente acho que vem na nossa geração. E gostaria muito disso. Mas não posso afirmar. Quarta, você quer que Jesus volte logo?
Você quer que Jesus volte logo? Aí a pergunta seguinte é: por quê? Por que eu quero que Jesus, se eu quero que Jesus volte logo, por que eu quero? Se eu não quero, por que eu não quero? Né? Eu não quero que Jesus volte logo porque acabei de trocar o carro, tenho que curtir meu carro novo, né? Coisas desse tipo, coisas volúveis. Ou eu quero que Jesus volte logo, sim, eu estou orando para isso, eu creio que Ele volte logo, eu quero que Ele volte hoje, para eu me livrar da minha doença, dos meus pecados, não sei o que, não sei o que. É por isso que nós desejamos almejar a volta de Cristo? Então pensem aí com vocês, respondam de acordo com o seu conhecimento, com o seu estudo bíblico. Muito bem, outros comentários aqui para a gente pensar. As perguntas foram essas. O crente está isento da ira de Deus, já falei isso, né? Fica descansado nessa certeza. Fique você descansado nessa certeza. Capítulo 5, versículo 9 nos fala bem claramente isso. O que não quer dizer, vou voltar a repetir, né? Torno a repetir, como dizia o irmão nosso. Eu torno a repetir, não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades, problemas, perseguições e sofrimentos na vida. Mas o crente está isento da ira de Deus no dia da volta de Cristo. A ira de Deus não nos atingirá. Esse é um grande conforto que Paulo nos deixa aqui. Todos nós precisamos confortar nossos irmãos sobre a verdade, sobre esta verdade: salvação, volta de Jesus, ressurreição, vida eterna, etc. Paulo, no versículo 11, ele fala isso, né? No versículo 11 ele diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Conversar sobre isso, seja na IBD, seja na rodinha fora, é interessante, é confortador e é edificante para a igreja. Precisamos conversar mais sobre isso. Consolai-vos uns aos outros. Quando vemos os rumos que a sociedade em geral toma, já falamos alguma coisinha sobre isso, ficamos com raiva, com ódio, querendo vingança, ou confiamos em Deus que fará justiça quando Ele voltar no seu dia, no dia da ira de Deus, né? Adianta eu ficar com raiva daquele sujeito, daquele país que matou aquele missionário, que não sei o que? Adianta eu ficar com raiva, ficar com ódio daquilo lá? Não, eu tenho que orar para que eu consiga me manter no caminho e para que Deus, pela sua misericórdia, possa alcançar aquele povo também, aquelas pessoas também. Temos que nos preocupar com esse assunto também, né? É um assunto, eu diria até difícil, porque a gente não tem datas, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fala, parece tudo assim meio nebuloso. Pô, o mundo anoitece, amanhece, é sempre a mesma coisa, então parece que não está nada mudando. Mas um dia desses vai ser diferente. Um dia desses a trombeta de Deus vai soar e nós seremos chamados. Meus irmãos, pensem nessas coisas, pensem em como consolar pessoas com esse texto. Esse texto do capítulo 4, 13 a 18 é muito bom para consolar pessoas, queridos nossos, que perdem seus queridos. Pode falar. Aí tem dois lados, né? Porque quando você perde um ente querido que não entregou a vida para Jesus, é mais difícil. E pedir para Deus dar um entendimento para você se acalmar, porque você sabe que ele, menos que ele, quer dizer, pode ser que na última hora lá, mas tudo indica pelos frutos que não era um salvo, aí é mais complicado. É difícil, né? Mas assim, eu estou falando em nós, irmãos. Entre nós. Bom, muito bem, é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção. Vamos orar para terminar. Eu vou pedir ao Gabriel mesmo que nos dirija a oração, por favor. Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, ouvindo palavras do Senhor através dos blogos, através desses ensinamentos, através dos cânticos. Rogamos a Deus que o Senhor mantenha o controle sempre ativo, sempre recebendo a sua visão, sempre pedindo a clareza para transmitir para nós a sua palavra. Muito agradecido por aquilo da minha prova, da Silvia, aqui conosco na nossa igreja.
Oramos a Deus pelo restante do dia, pela volta para casa, pelo culto à noite, para que tenhamos um culto bem tranquilo, um culto, Senhor, onde nós possamos nos desligar das coisas que nos servem, que nos preocupam, e que a palavra de Deus tenha realmente proeminência nos cânticos e também na palavra pregada. Mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.